Os casais aqui que não são namorados, que não são casados, são ainda namorados. Mas não há sentido nenhum em namorar se não tiver o objetivo do casamento. Então não tem por que nós falarmos de outro assunto a não ser de casamento. Quem está namorando porque quer casar-se. Então, a instituição do casamento, o que o casamento é o centro da nossa noite. E você está com sua esposa, com seu esposo aí, porque Deus criou algo maravilhoso e aperfeiçoador, que nós chamamos de matrimônio. Não tem nada mais aperfeiçoador do que o casamento. Porque casamento é ferro afiando ferro. É um faiscando com o outro. Seres iguais no sentido de valor e diante de Deus, convivendo e se moldando e se aperfeiçoando. Mas então, quando nós falamos de casamento, nós estamos falando de algo que trata de intimidade. E esse vídeo no início do curso, do culto, falou mais ou menos disso, a perda da intimidade. Como a rotina ela pode ser um fator destruidor da intimidade e trazendo muito afastamento entre os casais. Quando nós lemos o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24, nós vamos ver Deus ordenando. Deus, ele ordena, homem deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher e serão dois uma só carne. Deus está falando, olha, vai deixar de haver intimidades pessoais para construir-se uma intimidade conjugal. Dois unir-se-ão e serão uma só carne. Falando aqui, sempre que eu falar de intimidade, eu não vou estar me referindo especificamente à vida sexual. Porque a vida sexual é uma parte apenas de um todo maior que nós chamamos de intimidade. Assim como o batismo é uma expressão externa de algo interno, o batismo é uma expressão externa de uma fé interior, o sexo, a vida sexual, é uma expressão de algo invisível, que é a intimidade. Então, quando nós falamos de intimidade, nós não podemos reduzir apenas a palavra sexo. Mas o sexo é uma expressão visível de algo invisível, que nós chamamos de intimidade. E eu gostaria de mostrar para os irmãos nessa noite, através de uma parábola, como que a intimidade ela é atacada e como que existe um personagem que ele está pronto a roubar de nós a intimidade. A parábola é a parábola do bom pastor. Diz a palavra de Deus assim: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhes pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. Verso 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida, a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertence as ovelhas, não é o pastor. De modo que quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Até o verso 14. E é importante, nós não precisamos encontrar detalhes quando se trata de parábolas, tentar encontrar o significado exato de cada das nuances da parábola. As parábolas é uma forma ilustrativa
de explicar coisas com coisas rotineiras da vida, princípios eternos. E essa parábola nos traz princípios eternos. E os princípios que Cristo apresenta nessa parábola é que Ele é o bom pastor, o legítimo, aquele que é verdadeiro, aquele que ama as ovelhas. Mas ao fazer isso, Ele apresenta um outro lado. Ele apresenta o ladrão, o assaltante, ou o mercenário, ou mesmo a figura do lobo. São figuras que contrapõem o próprio Jesus. E Jesus, então, ele é essa figura legítima para entrar no aprisco e cuidar das ovelhas. Mas existe alguém entrando no aprisco, que quer entrar no aprisco. Ele não entra pela porta, ele entra por um lugar escondido, ele entra de forma clandestina e ele acessa o aprisco. E a pergunta é, lógico, aplicando já para o casamento, será que não tem um ladrão dentro do seu aprisco? Será que quem está dentro do seu aprisco é o legítimo bom pastor? Ou não há um outro personagem que entrou de forma escusa e está de alguma forma cumprindo o seu papel de roubar, matar e destruir o seu casamento? Todos nós aqui, em algum ponto, estamos sendo roubados por esse personagem, o ladrão e assaltante. Em algum ponto da nossa vida. Porque o inimigo das nossas almas, ele não é bobo, ele é muito astuto. E ele não apresenta-se pessoalmente para roubar, bate na porta e fala, eu vim roubar. Porque se fosse assim, você não ia abrir a porta, você não ia deixar. Como meu pai gosta de dizer, que o diabo ele não joga uma pedra desse tamanho no seu caminho. Porque que se tiver uma pedra desse tamanho, você vai ver e vai desviar. E que ele vai usar? Pequenas pedrinhas. E geralmente pedrinhas bem delicadinhas, arredondadinhas, porque quando você pisar nela, você escorrega e cai. Então o personagem que se apresenta na nossa vida muitas vezes não é um chifrudo, mas são situações, são coisas e são pessoas que de alguma forma tentam roubar e destruir os nossos casamentos. Podemos perceber que tem casamentos que são tão subtraídos, tão roubados por esse personagem, que não é o bom pastor, que ele se torna desfigurado. São casais que você olha e você não entende o que é aquilo. São casais que não conversam sobre coisas relevantes, não conseguem conversar. A única coisa que eles têm, que dormem na mesma cama, têm um filho em comum e moram na mesma casa. Porque de resto, são duas pessoas totalmente à parte uma da outra. A intimidade já foi roubada há muito tempo. E às vezes tem até a presença da relação sexual. Mas sem vida, sem propósito, sem profundidade, sem intimidade. E será que o meu casamento está assim desfigurado a esse ponto? O bom pastor, ele tem uma missão de trazer vida e vida em abundância. O núcleo do casamento é a intimidade. Jesus construiu o projeto para acontecer em intimidade. Por isso que deixará homem pai e mãe e unir-se-á sua mulher. Serão uma só carne. Casamento sem intimidade profunda, verdadeira, constante, não é o projeto de Deus para a sua vida e para a minha vida. Rouba a palavra. Se você olhar para outra palavra, a parábola do semeador, diz a palavra de Deus que a semente é lançada e uma cai à beira do caminho. Ela não prospera porque ela cai à beira do caminho, e diz a palavra que o diabo vem e rouba a palavra. Jesus disse isso, que o diabo rouba a palavra. Mas qual é essa palavra que o diabo rouba? A palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente. O diabo rouba a palavra de Deus. Quando nós ouvimos, serão dois uma só carne, você recebe aquilo, você acredita. Mas logo, como a semente cai à beira do caminho, o diabo vem
rouba essa palavra. E você deixa de entender que é necessário no casamento intimidade profunda. Não intimidade apenas sexual, mas uma intimidade emocional, uma intimidade espiritual, uma caminhada profunda de compartilhamento, onde se cria um ambiente comum, que eu já não sei até que ponto sou eu, até que ponto é ela. E onde começa eu, e onde termina eu, e onde começa ela. Esta é o significado de uma só carne. E isso é o projeto de Deus para o casamento. Mas o diabo vem e rouba a palavra. Ele rouba a verdade. Quando nós lemos a palavra de Deus, primeiro em Efésios capítulo 5, esposas, sede submissas aos vossos maridos. Maridos, amai as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Eu recebo, eu acredito. Mas logo vem o diabo e rouba essa palavra do meu coração. E aí eu já tenho dificuldade de me submeter ao meu esposo. E o marido tem dificuldade de amar sacrificialmente a sua esposa. Por que isso acontece? Porque nós estamos sendo subtraídos, roubados. Assim como a parábola do semeador. Existe um personagem que está todo o tempo tentando roubar a palavra de Deus da nossa vida, roubar a palavra de Deus do nosso coração. Roubando a palavra, ele começa a avançar e rouba de nós a santidade também na nossa vida. Os posicionamentos que nós temos corretos, firmes em relação a Deus, logo começa a ficar meio flexíveis. E aí começa a entrar o pecado. A imoralidade sexual, pornografia, adultério. O marido começa a olhar para outra mulher. A esposa começa a murmurar. Outro pecado, a murmuração, reclamação. Nós vimos aqui o personagem, né? Os dois errados no começo. O que acontece? Reclama, a vida dela é reclamar, dele também é reclamar. Outro pecado que vai entrando é a cobiça, que muitos casamentos também têm. Que cobiça? É você querer usufruir do outro como se fosse sua propriedade. Ou controlar o cônjuge. Cobiça, achar que tudo é para você. Ou às vezes até a idolatria, outro pecado. Mas quando isso acontece, é porque o diabo roubou a palavra do coração. E ele rouba a sua palavra, meu marido, meu irmão. A palavra de Deus do seu coração. E rouba a palavra de Deus do coração da sua esposa. Certa vez um fazendeiro, ele plantou, né, uma lavoura gigantesca e ele colheu aquela lavoura em toneladas e toneladas de grãos. E recolheu tudo isso a um silo para vender no tempo propício. E ele fechou aquele silo gigantesco, aquela montanha de grãos, trancou aquilo, colocou cachorro em volta do silo para que ninguém entrasse, para que ninguém roubasse o seu silo. Acontece que quando ele foi vender, ele pesou e percebeu-se que tinha perdido 30% de toda aquela safra. Mas para onde foi 30% dos meus grãos? Estava trancada a porta, ninguém entrou aqui. E ele ficou encabulado com isso. Tirou, vendeu tudo, limpou, para onde foi 30% da minha lavoura. E aí ele olhou bem e percebeu um buraco no chão do silo. O que aconteceu? Nessa história, uma doninha, que é tipo um furão, um tipo de furão, uma lontra da terra, que gosta de comer de tudo, tinha acessado por baixo da terra, feito um bolsão de buraco debaixo da terra, e entrou, e ela fazia a viagem, enchia a boca de grãos, porque a mãozinha dela não carrega, enchia a boca de grão, entrava no buraco e jogava. E assim ela conseguiu subtrair 30% de todas aquelas toneladas de grãos. E quando ele descobriu, ele ficou assustado. Como que eu fui roubado esse tempo todo e não tinha percebido? Assim acontece com o nosso casamento. O tempo passa, os anos passam, 5, 10 anos, 20, 30 anos de casamento, 40 anos de casamento, 50 anos de casamento e vai. E quando você vai olhar, você foi subtraído a vida inteira e não tinha percebido. O ladrão acessou o aprisco e estava usufruindo daquilo que não era dele e roubando tudo que nós tínhamos. Mas saiba que o diabo ele não rouba apenas a palavra de Deus, ele até rouba até a nossa própria palavra. Sabia disso? Até a nossa própria palavra. Como que ele faz isso? Levando a gente a cair em contradição em que a gente mesmo fala. Quantas vezes que nós falamos uma coisa e fazemos outra coisa?
diante do pastor, faz um voto de promessa: amarei, estarei junto até que a morte os separe. Na alegria e na doença, na beleza e na feiura, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Nós fazemos uma promessa, um compromisso, mas o diabo vem e quer roubar essa palavra do seu coração. Aí você começa a falar: sabe de uma coisa? Talvez não compensa não, compensa mais não. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha feito essa promessa. Olha só, você liberou uma palavra, um compromisso, e o diabo foi lá, está roubando de você. Você vai deixar? Você vai esperar o diabo acabar com tudo? Talvez hoje o Senhor te chame a lembrar das suas promessas feitas, nos seus votos de casamento, nos aniversários de casamento, nos dias dos namorados que passaram por aí. Talvez o diabo roubou e você precisa hoje reafirmar. Mas não reafirme em palavras, reafirme em atitudes. Porque o diabo ele quer que a gente entre em contradição. E aí a nossa palavra vai ficando em descrédito. Quantos homens falam: eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. E não muda. O diabo pega essa palavra, joga fora, não quero nem saber. E às vezes os homens até querem mudar. A gente quer, fazendo um esforço. Mas o diabo trabalhando, ele vai. Entenda uma coisa, guarde uma coisa, irmãos, preste atenção nisso. Quando eu digo que o diabo rouba, eu não estou de maneira alguma tirando a responsabilidade nossa. Amém? Nós somos responsáveis por cada erro que nós cometemos. Mas eu quero te mostrar que espiritualmente nós temos um ser voltado a destruir o casamento e roubar a intimidade. Ele não faz isso de uma hora para outra. Ele vai roubando aos poucos a palavra de Deus no nosso coração e a nossa própria palavra. Talvez, onde era para você elogiar, você começou a criticar. Olha só, o roubo acontecendo. Aquele momento era momento de elogio. Aquele momento era momento de encorajamento. Mas você não falou aquela palavra. Você usou outro caminho, o caminho da crítica, o caminho do desmérito, o caminho da acusação. E por fim, esse roubo da palavra, da nossa própria palavra, acontece quando nós deveríamos conversar e nós ficamos calados. Os assuntos que nós precisamos tratar como casais e nós preferimos não mexer com aquilo. Aquilo que me atinge, aquilo que é importante para mim, aquilo que me afeta emocionalmente, aquilo que como homem eu tenho vontade de falar, mas eu não sinto e não converso. A esposa da mesma forma, aquilo que está me incomodando, aquilo que não está certo, aquilo que eu estou sentindo frágil, eu não converso, eu me calo. E duas pessoas se calando, são duas pessoas sendo roubadas numa área tão importante que é a palavra, a conversa. E o que acontece? Nós destruímos a nossa intimidade. Será que eu pergunto para você hoje consegue sentar com a sua esposa e conversar sobre qualquer assunto? Até assuntos profundos? Eu te digo o seguinte, você tem coragem de falar das coisas do seu coração com a sua esposa? Ou será que você prefere falar com uma amiga? Ou uma colega de trabalho? Mas com meu esposo, isso não é coisa de falar com ele, porque não tem coragem de falar isso para ele. Você, marido, os homens já é outro caminho, os homens não falam com ninguém. Se não fala com a esposa, vai falar muito menos com colegas de trabalho, né? Geralmente são mais fechados. Mas o que eles fazem? Guarda para dentro. Será que não tem coisa, você homem aí, que você precisa falar para sua esposa? Que você nunca falou para ela? Um pecado que você precisa confessar para ela, que você nunca confessou? Isso é intimidade. Isso é bênção, isso é bom. Talvez você fale, eu não sou doido para mexer com esse ponto, né? Não sou doido para cutucar a onça com a vara curta. Mas, irmãos, pede a graça do Senhor e constrói intimidade. Não deixa o diabo roubar a sua palavra, não. Conversa, essas conversas precisam acontecer. Um casamento sólido, ele se baseia numa intimidade forte. E a conversa é uma ótima maneira de construir intimidade. Amém? Façam junto, conversem junto, orem junto. O pastor fala uma coisa interessante, que muitas vezes nós construímos um ambiente desfavorável para nós mesmos. O tempo vai passando e nós mesmos construímos um ambiente desfavorável. O ambiente vai ficando difícil, o ambiente vai ficando complicado. E aí nós somos muito prontos a acusar e a criticar,
mas pouco para elogiar e conversar coisas profundas. Mas só que o diabo ele não apenas rouba, ele também mata a intimidade. Esse processo é um processo contínuo que está acontecendo em muitos casamentos. O diabo ele vem matando a intimidade e ele vai trazendo no nosso coração ressentimentos. Essa ausência de palavra, essa ausência de conversa, essa ausência de Bíblia, essa ausência da verdade de Deus no nosso coração vai matando e ela se manifesta como? Essa morte da intimidade. Através de ressentimentos. Sentimentos que eu não converso, que eu não resolvo e aquilo fica fermentando dentro do meu coração, até que um dia eu explodo, bato na mesa, jogo a xícara na cabeça do outro. São coisas terríveis, como uma panela de pressão que teve um defeito e explodiu. E aí é destruição. Mas são sinais que vêm acontecendo muito antes. Então, esse sinal da morte da intimidade é o afastamento que nós vimos no início do vídeo. O afastamento de casais. Quero perguntar para você, será que você hoje, não vou pedir para vocês fazerem isso, você consegue ficar 1 minuto olhando o olho da sua esposa? Aí, então não mexe com isso não. É uma coisa constrangedora, é difícil, é lógico. Que olhar no olho é um sinal de vulnerabilidade. E é algo difícil muitas vezes para muitos casais. O negócio de olhar no olho. Porque a gente se sente vulnerável. Mas por que eu vou me ter medo de sentir vulnerável com a pessoa mais próxima a mim? Não tem ninguém mais próximo a você do que a sua esposa. Não tem nada mais forte do que o casamento. Não há ligação mais profunda do que o casamento. Nem mesmo a sua ligação que você tem com seu filho ou com a sua filha deve ser mais forte que a ligação que você tem com sua esposa ou com a sua esposa, marido. Casamento é algo maravilhoso, deixará um homem pai e mãe e serão os dois uma só carne. Talvez a realidade de muitos casais hoje, cujo caminho está indo para a morte da intimidade, é o isolamento. Eu sofro sozinha, eu seguro as pontas sozinho. Nas finanças o homem segura as pontas sozinho, a mulher está lá tranquila. Na outra parte dos filhos a mulher está sofrendo sozinha e o homem está tranquilo, não quer nem saber. Acontece um isolamento, cada um cuida de uma área e parece que um está de costa para o outro na vida. Mas como assim? Isso não é casamento. Se eu sou casado nas finanças. Não só na outra área, eu sou casado nas finanças, né amor? Nós somos casados nas finanças. Nós somos casados na área da criação dos filhos, quem tem filho. Nós somos casados na área profissional, no sentido de juntos. Nós somos casados na comunicação. Nós somos casados em todas as áreas. E aí, o seu casamento? Tem casamento em todas as áreas? Ou tem área que cada um está no seu canto, isolamento? Tem casal que está casando ainda, né? Casou 20 anos atrás, mas está casando ainda. Está aprendendo a casar. Tem casal que casa e não quer juntar as contas, a conta e o dinheiro. É o meu dinheiro e o seu dinheiro. É casado em todas as áreas, menos na área do dinheiro, porque dinheiro é o meu e o seu. O diabo está roubando sua intimidade. A doninha está aí, ó. Quando você vai ver, já foi metade da safra. Então, fica atento aí, meu irmão. Se for casar, casa em todas as áreas. Viu? Quem está namorando aí, os namorados, você já entra sabendo. Casamento cristão, na verdade, casamento é cristão, né? A origem do casamento é de origem cristã. Tem que casar em todas as áreas. Ah, mas tem uns casais aí que encontram outras formas. Beleza. É casamento moderno. E esse casamento moderno, você já sabe o que está virando, né? O número de divórcios e todo mundo frustrado. Casamento é casamento. Deixará homem pai e mãe e unir-se a sua esposa, serão dois uma só carne. Você casou, nunca mais você vai ser solteiro mais. No máximo divorciado. Mas você é uma só carne. Não tem como mais separar. Irmãos, importante uma coisa, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Quando nós falhamos e permitimos que o diabo roube a nossa intimidade, a esse ponto de nós não nos identificarmos mais, nós estamos colocando o nosso cônjuge em vulnerabilidade. A coloca o cônjuge em vulnerabilidade.
O seu cônjuge ficando vulnerável a atrações de outras pessoas, sexualmente. O seu cônjuge fica vulnerável à depressão. O seu cônjuge fica vulnerável à ansiedade distorcida, exagerada. O seu cônjuge fica vulnerável até o suicídio, muitas vezes. Por quê? Porque lá atrás o diabo está roubando e a intimidade já ficou para trás há muito tempo. Olha que coisa difícil, olha que coisa importante a intimidade. A intimidade é uma prevenção contra os sofrimentos da alma. Porque Deus projetou o casamento e você entrou no seu casamento para ser feliz, obviamente. Para fazer o outro feliz também. Mas há um resultado de felicidade. Ninguém quer viver um casamento em sofrimento. E eu aprendi uma coisa, né, amor? O casamento pode ser o céu na terra, ou pode ser também o inferno na terra. O casamento pode ser a experiência mais próxima do céu que você pode viver na terra, mas também pode ter certeza. Pode ser a experiência mais próxima do inferno que alguém pode viver. Mas por que isso acontece? Por conta de negligência. Há um ladrão no aprisco, roubando você. E por fim, então, o diabo ele vai matar, ele vai roubar, e em última etapa ele destrói o casamento. Rouba a palavra, mata a intimidade e destrói o casamento. Quantos casamentos estão sendo destruídos porque lá atrás não cuidaram da intimidade. O homem só pensa em sexo, a mulher só pensa em outra coisa. E cada um nas suas prioridades. E ninguém cuida do importante. Unir-se, ser uma só carne. Você sabia de uma coisa? Que ter um bom casamento é uma obrigação sua? É uma obrigação. Diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse está pecando. E Deus te dá todas as ferramentas, Ele te dá orientação, Ele te dá força, Ele te chama à oração para que você tenha força para conseguir, e você não faz. Você prefere, vamos deixar do jeito que está? Não vamos tocar nesse assunto, não? Quantos casais que a gente chama para aconselhamento, pastor aconselha, muitos aconselham, que sabe de uma coisa? Deixa quieto do jeito que está, está dando certo? Aquele casamento meia boca, aquela coisa meia boca. Meus irmãos, ter um bom casamento, não é um casamento, é um bom casamento, é uma obrigação minha e é uma obrigação sua. Você tem que fazer tudo o que você puder, não para ser casado, para manter casado, não é isso não. É para ter um bom casamento. Você tem que ser aquele casal, irmão Mércio e irmão Valdeci. Casal exemplo. Casal que você olha, fala, isso aqui eu quero para minha vida. Sabe? Você precisa, você pode, irmãos. Se você tirar o ladrão do seu aprisco, não deixe ele entrar, e chame o seu aprisco o ladrão, chame o seu aprisco o bom pastor. O bom pastor que é Jesus. Sabia, que, irmãos, que só um bom casamento glorifica a Deus? Você sabia? Casamento meia boca não glorifica a Deus, não. Casamento meia boca não glorifica a Deus. Olha o que diz o João 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Você tem que dar muito fruto. E ter um bom casamento é dar fruto, não é? É dar fruto. Dar fruto não é só ganhar almas, não. Dar fruto é ter um bom casamento. E ele fala, nisto é glorificado meu Pai. Olha só, Deus ele é glorificado por um bom casamento. E guarde só um bom casamento glorifica a Deus. Não ache que, se eu não casar, se eu não separar, se eu não divorciar, aí Deus agrada de mim, tá tudo certo. E aí o cristão vive a vida inteira com um casamento meia boca, não vive a vida abundante e acha que está glorificando a Deus, mas não está. Mas, para finalizar essa palavra, nós temos outro personagem nessa parábola, que é a personagem de Cristo, o bom pastor. O bom pastor. E esse pastor, esse bom pastor é maravilhoso, porque esse personagem, ele é incrível. Ele é incrível porque ele não rouba. Ele é incrível porque ele não subtrai. Pelo contrário, ele só acrescenta. Ele não tira nada, ele só coloca, ele só abençoa, ele só acrescenta e cuida do aprisco. E esse personagem, ele é tão interessante que ele entra pela porta, ou seja, ele não é clandestino, ele não é ilegítimo, ele está onde ele deve estar, e não há melhor lugar para
Jesus está do que num casamento, porque casamento é projeto de Deus. Esse bom pastor, ele é legítimo, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 11 diz: tenho-vos dito para que a minha alegria... Desculpe, estou lendo o capítulo errado. 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha só, pessoa legal para ter no nosso casamento, você não acha, pastor Cleus? Eu quero aquele que dá a vida, e ele deu a vida por nós. Ele dá a vida para nos dar bênçãos, para nos dar acessibilidade a bênçãos que jamais sem ele nós conseguiríamos. Colossenses 1 fala que Jesus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Irmãos, um homem como você e uma mulher como você estão juntos aí com seu marido, isso é um milagre de Deus. Eu com a minha esposa, nós estamos juntos, é um milagre de Deus. Porque Cristo é o reconciliador, tanto do céu quanto na terra. Eu e a minha esposa, nós somos um milagre do Senhor, porque Cristo reconciliou a gente. A cada dia Ele reconcilia. Porque se Ele não fizer isso, vai ter problema. Todo dia tem que perdoar, todo dia tem que pedir perdão, todo dia tem que buscar melhorar. E é só no poder de Deus. O improvável acontece todo dia na sua vida pelo poder de Cristo. Pessoas tão difíceis como eu e como você também. E eu vou falar que você não é fácil, não, eu tenho certeza. Vou perguntar para sua esposa se você é fácil, maridão. Vou perguntar para sua mulher se você é fácil. Não é. Mas Cristo, o bom pastor, ele é o reconciliador. O poder de Deus na vida de um casal faz milagre acontecer. Faz corações se derreterem. Faz coisas que estavam separadas se unirem. Faz com que realmente haja uma só carne. Só pelo poder de Jesus Cristo. O versículo 14 fala que esse bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Ele dá vida e ele conhece as suas ovelhas. Meus irmãos, não há ninguém melhor para ter no nosso casamento do que alguém que conhece a gente. Jesus conhece as suas necessidades. Conhece as suas frustrações. Ele conhece como o seu marido não é capaz de suprir as suas necessidades emocionais. E como a sua esposa não é capaz de suprir as suas necessidades. Ele conhece. Ele sabe que não é na sua esposa ou no seu marido que você vai se satisfazer. E te conhecendo, ele diz: vinde a mim, todos vós estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele conhecendo, a palavra diz: a minha graça te basta. Ele conhecendo a gente, em nosso coração, ele sabe que o casamento não é o último lugar de felicidade nessa terra. Tem algo maior e mais pleno, que é o próprio Deus. Quando Paulo questiona e ele sente dificuldades para que Deus tire um espinho na carne dele, Deus fala: olha, não, a minha graça te basta. Tudo que você precisa, a minha graça te dá. Meu irmão, eu quero terminar essa palavra dizendo isso, um aprendizado da minha vida fundamental, e eu quero que você leve para a sua vida. E eu sempre que eu falo com casais, eu ensino isso, eu falo sobre isso. Você precisa encontrar satisfação na graça de Deus. Você precisa aprender a se satisfazer só com a presença de Deus na sua vida. Porque se não for assim, você nunca será feliz. Você nunca será satisfeito. Haverá sempre um vazio, um espaço que você está falando, mas a minha mulher não é ainda, não é ela, parece que ela nunca consegue suprir as minhas necessidades. Se a gente for buscar essa satisfação do nosso coração em pessoas, você encontrará constante frustração. Mas o Senhor te diz essa noite: a minha graça te basta. Eu sou suficiente para você, diz o Senhor. O que você não tem no seu cônjuge, você tem em mim. Tudo que você precisa, você tem em mim. Irmãos, isso é libertador. Isso é libertador. Porque não é projeto de Deus você viver frustrado e reclamando do seu marido. Não é projeto de Deus você reclamar da sua esposa. Mas também tenha certeza que seu esposo nunca será o perfeito que você espera. E a sua esposa também nunca será a perfeita que você espera. Não. Mas e aí, como é que eu faço? Eu vou buscar no meu Redentor, o meu pastor, Jesus Cristo. Por isso que Cristo precisa estar no seu casamento.
Deixe Cristo entrar no seu casamento. Entenda esse milagre que eu estou falando aqui. E viva esse poder da restauração. Naquilo que o seu cônjuge falar, ele é o bastante para você, ele é suficiente para você. Você pode repetir comigo e falar: Jesus é tudo que eu preciso. Decida nessa noite se posicionar nesse sentido: ó, Jesus é o que eu preciso. E quando você, homem, tiver aquele despertamento sexual que a sua esposa não consegue suprir, aquela expectativa sexual que a sua esposa jamais conseguirá suprir, e eu tenho certeza disso, você fala: Senhor, isso é tudo que eu preciso. Se a sua esposa adoecer, ficar doente e não conseguir mais ter relação sexual com você, que você vai dizer: Senhor, isso é tudo que eu preciso. Olha como que pode acontecer. E aí, se seu cônjuge ficar doente, se seu cônjuge ficar rejeitando, você vai abandonar? Ou você vai ficar casado? Olha só, se você ficar buscando satisfação no casamento, você nunca será satisfeito. Mas existe uma satisfação que o bom pastor oferece. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu conheço você. Eu quero ser suficiente na sua vida. Amém? Mas eu não quero terminar por aqui. Quero convidar minha esposa aqui. Eu quero te convidar a ficar de pé por um minuto. Que o Senhor venha, Deus, a falar com eles em nome de Jesus. Deus, restaura os relacionamentos. Senhor, restaura, Pai, as conversas. Restaura, Pai, as conversas à mesa. Senhor, a comida na mesa, Senhor. Juntos, Senhor, em família. Restaura, Pai, os casais que, ó Deus, estão precisando de restauração na cama. Que o Senhor, ó Pai, reaviva, ó Deus, os laços sexuais. A intimidade na cama, Senhor. Senhor, as conversas na cama. Senhor, as conversas profundas no banheiro. As conversas